Hoje estamos falando das doenças emocionais aqui no Paraná TV. Vanessa Navarro está na redação móvel. Vanessa, demorar para buscar ajuda é muito perigoso em casos assim, hein? É sim, Gustavo. Na verdade, como as doenças do corpo, as da mente também precisam realmente que a pessoa procure ajuda o quanto antes, senão vai ficando cada vez mais complicado. E a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa que quer tratamento pelo SUS, a Vitória, do Jardim Santo Antônio. Santo Antônio pergunta se precisar de um psiquiatra, um psicólogo pelo SUS, procura o quê? Procura qual lugar? A gente preparou uma reportagem com um desses lugares, o Centro de Atenção Psicossocial, que é mantido pela Prefeitura de Londrina com recursos do SUS. A gente foi até o CAPS 3, que é direcionado aos adultos, saber como são tratados os vários transtornos mentais e emocionais por lá. Veja aí. Alguns procuram ajuda quando as feridas vão se abrindo na alma. Outros, quando o edifício emocional já desabou. Eu vim bem no fundo do poço mesmo, assim, bem deprimido. Minha voz quase nem saía, mas foi devido ao trabalho mesmo, ao estresse, e desencadeou uma série de coisas, né? Com ela, a depressão crônica. São histórias que se multiplicam no Centro de Atenção Psicossocial, por onde passam em média 80 pessoas por dia. Quando o paciente chega em crise aqui, nós temos um plantão de acolhimento das 8 horas da manhã às 18 horas da tarde, que é um plantão com um técnico, que é um psicólogo, um terapeuta ocupacional, uma enfermeira, né, um farmacêutico. Esse técnico vai avaliar e vai fazer o encaminhamento necessário para esse paciente. Na maioria dos casos, o paciente não fica internado, mas passa a ser acompanhado por profissionais e a participar de atividades terapêuticas. Oficinas de artesanato exercitam a concentração. O resgate da autoestima começa pela aparência e pode revelar grandes talentos. Mas para se enxergar melhor, às vezes é preciso enxergar e ouvir os outros. É onde entra a terapia em grupo. Eu conto meu problema, ela conta o dela, ela conta, cada um conta o seu problema. Aí você fala assim, não é só eu que tenho esse problema. As sessões ocorrem toda quinta-feira de manhã. Não há limite de participantes. É um espaço de partilha, um espaço em que aqui todo mundo sabe que pode desabafar, né? Tirar aquela, a gente fala tirar a pedrinha do sapato, pôr para fora os medos. Se alguém teve uma dificuldade, um trauma, um luto, um medo, um internamento traumático, uma situação familiar traumática, quando ele coloca isso para a roda sabe que na sequência nós vamos poder partilhar alguma experiência parecida. Tudo aqui é bom, assim, você tem as amizades, você conversa, eu gosto daqui. É minha segunda casa, eu fico emocionada de falar. A terapia também tem momentos de descontração. Bom dia, bom dia. Eu já chorei muito aqui, hein? Mas também eu já me diverti e dei risada. Bom dia, começa com amor, o sol a brilhar. Esse CAPS, o adulto, fica no Jardim Alto da Boa Vista. E para a Vitória, que fez aí a pergunta sobre o tratamento no SUS, e para todo mundo que se interessar, o telefone de lá é 3378-0121. Também existe em Londrina um CAPS infantil, voltado aí a crianças, adolescentes também. O telefone lá é 3379-0739. Vamos com mais perguntas? Psicólogo Fernando Zanluc. A gente tem uma funcionária de uma escola do centro, ela não se identificou, ela disse que teve muitos problemas na escola, inclusive acabou se licenciando e disse que tem pânico quando sabe que tem que trabalhar. Ela quer saber se isso é síndrome do pânico, o que ela pode fazer, qual que é o tratamento? Pode ser, sim, uma crise de pânico, pode ser uma neurose de angústia, pode ser uma fobia, precisaria sempre fazer o diagnóstico diferencial. Agora, precisa entender que o trabalho em escola é extremamente estressante. Você lidar com crianças, a estrutura que as escolas oferecem ou não oferecem, eu acho que o perfil do professor, principalmente professor de crianças, né, é um perfil muito específico e o nível de estresse que isso causa é muito grande. Então ela precisa ver realmente se adequar às possibilidades dela, porque não é todo mundo que tem perfil para a sala de aula, por exemplo, né, pode trabalhar na educação em outras áreas, mas de qualquer forma procurar um diagnóstico diferencial para ajustar tanto o seu estado emocional como a sua realidade profissional. Certo. A Simone Machado, do Jardim São Fernando, tem uma filha de 6 anos, diz que a criança é bastante ansiosa, range os dentes à noite. Quando fica ansiosa, ela também se coça, tem problemas de pele. Ela quer saber o que ela pode fazer, como poderia abordar, tratar isso.
Então, temos que ver exatamente isso, a origem dessa ansiedade, as relações afetivas dela, como é que estão, principalmente dentro da família, questões sociais, por exemplo, o ambiente escolar. Nós não podemos pegar um sintoma específico e já bater o martelo no sentido de um diagnóstico, é isso, é aquilo. Você precisa exatamente de um profissional que possa atender tanto essa família, os pais, para ver a história de vida dessa criança, a própria criança e ver o que está causando essa ansiedade. Precisa entender que o comportamento que ela apresenta é um sintoma, não é a doença. Quando uma pessoa vai ao médico e está com febre, o médico não trata a febre, ele vai ver a origem da febre, o que está causando essa febre. Então, essa ansiedade, se coçar, se arranhar, esse estado, na verdade, seria a ponta do iceberg. Tem que ver o que está por baixo disso. Certo. Nosso tempo está acabando, mas eu vou fazer uma rapidinha aqui para o Dr. Marcos Liboni, de Norado Jardim Santa Rita. Diz que tem uma irmã que há 2 anos não sai de casa, ela se sente perseguida, ela quer saber se o tratamento, o psicólogo ou o psiquiatra pode fazer à distância, já que ela não sai de casa, ou se tem que ir até lá. Não, a distância a gente não tem como fazer, pelo menos assim, a princípio precisa de uma abordagem inicial, essa pessoa pode solicitar o atendimento preferencialmente de um médico, que possivelmente essa pessoa sofre de um quadro grave de paranoia, de perseguição, de medo, possivelmente uma fobia. Dado o início do tratamento, pode-se fazer um acompanhamento em casa, mas tem que ter o contato com o profissional, inicialmente médico e depois o psicológico. Certo. Doutor, muito obrigada também, psicólogo, psiquiatra. A gente ficou com algumas perguntas de fora e também uma reportagem que a gente tem sobre o Neuróticos Anônimos, um grupo aqui de Londrina que é mais uma alternativa de ajuda e que a gente vai exibir amanhã. Obrigada aí a todos que participaram também. Gustavo. Obrigado, Vanessa.